E aí, galera? Tranquilo? Olha só, é o seguinte, eu decidi fazer vários videozinhos pra gente pegar os pequenos temas que foram discutidos nessa live do Quebra Dev com o Antônio Neto, que é o cara do sindicato lá, representado pelo sindicato, né? E eu vou explicar direitinho o que acontece nessa live, né? Mas eu quero deixar bem claro que são vários episódios, a ideia é que eles tenham no máximo uns 15 minutos cada um, tá? E aí eu vou pegar por perguntas que a galera do Quebra Dev fez e as respostas do Antônio Neto, né? Já quero dar uns spoilers, tá? Que a minha visão é que o Antônio Neto ele gosta de não responder a pergunta colocando um bocado de elemento no meio da pergunta, né? Mas essa é a minha visão. Tá, então é o seguinte, o que eu vou fazer? Nesse primeiro episódio introdutório mesmo, para quem não conhece a galera do Quebra Dev, esse primeiro episódiozinho vai ser mais para você entender quem são essas pessoas, qual que é a ideia aqui por trás desse podcast, e também para testar, né? Para testar esse formato de vídeo para ver se vocês curtem e tal. Tá bom? Então, vou começar aqui primeiro, antes de dar play, eu quero mostrar para vocês o que é o Quebra Dev. Para quem não viu o Quebra Dev até hoje, né? Não é só uma galera da Twitch que faz livecast, isso é novo para eles, tá? A galera do Quebra Dev tem um podcast no Spotify, eu acho que em outras plataformas também, mas é antigo esse podcast, já tem 5 anos já. Que é a galera falando sobre tecnologia, sobre a nossa área, numa perspectiva mais marxista-leninista, né? Mais comunista. E a galera tem todas essas conversas, todos esses temas que é bem legal. Então, se vocês nunca pararam para ouvir, eu indico bastante que vocês vão ouvindo assim das mais novas até as mais antigas, assim, enquanto vocês curtirem, sacas? Eu mesmo, quando eu vou fazer exercício ou quando eu vou lavar a louça, eu coloco um episódio e vou escutar o que a galera tem a dizer sobre o assunto, né? Por exemplo, eu gostei pra caramba desse aqui, esse 69 aqui sobre robótica no ensino e as perspectivas das emissões em massa e etc. Né? Então, essa live que eu vou comentar aqui pra gente poder acompanhar, ela foi feita agora, ainda não tem podcast, né? Tem uma semana que essa live saiu. Né? E a ideia é que a proposta é que a gente analise de uma forma mais marxista-leninista, né? Mais comunista, com as ideias mais de esquerda radical, o que é legal a gente aceitar, o que é legal a gente duvidar um pouco, tá? Então é isso, vou dar play aqui e aí vocês vão conhecer um pouco as pessoas, eu vou dar umas pausas para explicar alguns detalhes, eu colocar algumas pontuações que eu acho pertinente, que eu acho massa. E eu quero deixar bem claro que eu não sou historiador igual o Ian Neves, igual o Gustavo Gaio Fato, então eu não manjo de tudo ainda, né? Eu estou estudando ainda, estou me politizando e tal, mas eu trabalho com tecnologia já tem mais de 5 anos, né? E eu me sinto como uma pessoa que pode falar sobre o assunto de tecnologia e comentar um pouco sobre o assunto de Marx, Lenin, Mao e etc. É a nossa pegada assim, política. Né? Então, se eu errar em alguma coisa, por favor, me falem. Tá? Se tiver alguma coisa que a gente pode melhorar, que pode mudar, me fala. Beleza? Então, partiu! Da Twitch. E agora, começando com as apresentações formais. Eu vou começar aqui pelo nosso amigo Antônio Neto. Antônio Neto, esse que é filho e neto de ferroviários ligado à luta dos trabalhadores. Desde cedo participou dos movimentos de redemocratização no Brasil. Na política, participou ativamente dos governos federais, como membro de conselho de desenvolvimento do ex-presidente Itamar Franco e Lula. Nesse período, ajudou o então ministro Ciro Gomes a instituir a lei que garantiu aos trabalhadores Lembra do nome do Ciro Gomes, hein? Ciro. A participação no lucros e resultados das empresas. Ele é analista de sistemas e formado em administração. Ajudou a Ponto importante, ele é analista de sistema e ele é formado em administração. Mais um exemplo aí da galera que é formado numa área, mas pratica a programação. Né? Não tem um diploma de superior de tecnologia como ciência da computação ou engenharia da computação, etc. Né? Mas só um adendo mesmo. Fundar o Sindipd e a Central dos Sindicatos Brasileiros, além de ter presidido a Federação Sindical Mundial. Hoje preside o PTT na cidade. O BTT. Isso. Para ficar claro, ele preside o PDT. O que é o PDT?
galera. Aqui, ó, botei no Wikipedia, que é o Partido Democrático Trabalhista. Isso é importante por quê? Porque é um partido de centro-esquerda. E para a gente que está um pouco, né, estudando um pouco mais, pode até entender, mas para quem não manja tanto, centro-esquerda significa que é de coalizão, de fazer concessões para os trabalhadores e para os empresários, né? Então, ainda assim, não é a nossa visão marxista-leninista, né, de esquerda radical, né? Ainda tem muita conciliação com os patrões e etc. Então, essa é a visão política do Antônio Neto. Na cidade de São Paulo, onde foi candidato a deputado federal e também participou foi funcionário de diversas empresas e IBM, e ele vai dar um pouco mais de falas aí. E eu vou agradecer aqui pessoalmente o tempo que você cedeu e esse espaço que a gente vai construir aqui junto com a nossa audiência aí para começar a trazer essas pessoas para mais próximo do sindicato. Pode se apresentar e os agradecimentos. Isso. É um prazer, William. Ele tem a fala boa, viu? Também, fala bonito. Traz. Pedrinho, que me acompanha aqui hoje. É um prazer estar com vocês aqui. A gente admira muito o trabalho de vocês. Esse espaço é importante e fiquei feliz de saber que quebra-dev quer dizer quebrada de desenvolvimento, né? Development, né? Isso, exatamente. É muito chique no última brincadeira aí. Mas é isso. Carismático. Espero que seja a primeira de muitas. A primeira de muitas. Com certeza. Pô, eu faço, antes de passar, só queria fazer das palavras do Reginaldo as minhas também. Agradeço muito a participação de vocês. A gente vai agradecer depois no final também, mas muito legal de construir. Essa ponte que ela existe, mas ela precisa de mais alicerces, né? Entre população, entre trabalhadores, sindicato, e entender um pouco mais. Eu acho que a ideia de hoje é questionar algumas coisas também, mas principalmente fazer disso quase que um workshop para entender a importância do sindicato na história do Brasil e nas nossas vidas como trabalhador, né? Então, assim, muito legal. Demais. Quero deixar aqui bem claro, porque eles não se apresentam, né? E esse aqui que está falando agora é o Dreads, tá? Vou mostrar aqui para vocês. O Dreads é engenheiro de software, né? Trabalha com tecnologia da informação e tal, programador. E é bem ativo no Twitter, é bem bacana de trocar ideia com ele, inclusive parece que ele é bem de boas de conversar e tal, né? Ele é uma das pessoas aí do Quebra-Dev, fala muito bem, tem as perguntas muito pertinentes, né? Eu não sei exatamente qual que é o lado político dele, se ele é esquerda radical mesmo, né? Mas a minha visão de quem acompanha Quebra-Dev há um bom tempo é que todos eles têm a mesma visão política, né? De esquerda, alguns tendendo mais para a esquerda radical, outros tendendo mais para a esquerda centralizada, né? Tentando conversar com o patrão. Esse, então, é o Dreads. E o principal que estava falando desde o começo, né? Esse rapaz aqui, mais à esquerda aqui, ele é o Reginaldo, né? Também graduado em Ciência da Computação. Então, assim, né? O Reginaldo, o Dreads são pessoas mais da periferia, né? Pessoas negras, aí, então pessoas que sofreram, né? Com muitas dificuldades aí no caminho de arranjar um trampo, mesmo no trampo de tecnologia da informação. É algo legal para vocês darem uma olhada nos podcasts deles, porque eles falam muito sobre as histórias deles, sabe? E aí você fica tipo, putz, eu nunca passei por isso, assim, sabe? Tipo, por conta de sotaque nordestino, sabe? Por conta de onde mora, as pessoas não aceitarem seu trampo. E é muito importante ouvir um pouco a história dessa galera. Então eu deixei aqui bem claro pra gente poder entender quem são as pessoas dessa live, que é muito importante pra nossa semana aí de aprendizado, né, sobre os sindicatos. Presente de vocês dois. Muito importante para ajudar a mudar essa narrativa antissindical. Exatamente, Com certeza, exatamente. principalmente. É isso aí. Fundamental. E como nosso convidado aqui para ajudar nas discussões e nos debates, o queridíssimo Júnior Rocha. Ele que é filho de pai metalúrgico e mãe manicure, ambos militantes da década de 70 e 80. Iniciou sua trajetória militante no começo dos anos 2000 por influência do hip hop e por movimentos anti-globalização, como a campanha contra a ALCA. Atua como profissional de tecnologia desde 2007, tendo passado por diversas áreas e empresas dessa indústria. Fundou a Opará, tá certo?
o Pará, e empresas de tecnologia que atendem diversas organizações de movimento social, jornalismo independente, sindicatos, ONGs e outras vertentes. Atua como militante da Uniafro Brasil, organização do movimento negro que atua com foco na educação popular em diversas quebradas do Brasil. E também é podcast no Crise, 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 aspirante a humorista, pai de criança, pranto e cachorro, amante de cerveja e da classe trabalhadora. Queria dizer que esse cara aqui, né, o Júnior Rocha, né? Cara, é a pessoa que eu mais gostei nessa live. Já vou falar logo, entendeu? Eu tô colocando minhas visões aqui, porque ele faz as perguntas pontuais, assim, as perguntas de tipo, pô, mas e as demissões? E a questão do mercado do exército de reserva? E esses detalhes todos, ele tem uma visão, pra mim, né? Se fosse colocar aí eu não sei, mais uma vez, eu não sei qual que é a relação política dele, se ele se considera a esquerda radical, mas para mim ele é a pessoa com atitudes, com formas de falar, com formas de perguntar, mais esquerda radical, mais alinhado com o que eu sinto. Né? Eu gostei muito dele nesse podcast, eu acho que ter colocado ele junto com o Antônio Neto foi maravilhoso, porque ele fez as perguntas que doem, né? E colocou pontos importantes aí na conversa. Militante no começo dos anos 2000, por influência do hip hop e por movimento, fundou as ONGs e outras no Crise, 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 aspirante a humorista, pai de criança, pranto e cachorro, amante de cerveja e da classe trabalhadora. É fundamental, né? Amante de cerveja, de criança e de trabalhador. Pode. O espaço é seu aí, dar os salves iniciais, Puta, quiser mano. Cara, colocar. o legal tá aqui, né, mano? De novo, né? De novo. Acho que em live é a primeira vez, live mas é a em primeira podcast vez. já tá aí. Podcast a gente Sim. fez uma Pra galera vez. que tá- Puta, vocês são inspiração pra mim, né, mano? Tipo, depois de ver vocês, a gente montou o Perifacode, né? Até que esqueci de colocar na bio. A gente faz Nossa, faz Altos coisa, projetos que mas- essa galera tá fazendo, velho. Tinha já essa parada de ter Magnífico espaços de isso. comunicação entre pessoas que trabalham na área de tecnologia, até para se conhecer, para conviver, né? A gente trabalha num meio muito liberal, cada um no seu canto, Sim. né? Cada um no seu castelo, cada um na sua função, cada qual na sua solidão. Exatamente. E vocês também apareceram em concomitante a isso, né? A gente foi contemporâneo, se uniu, Sim. se reuniu e estamos fazendo coisa. Então, pra gente é muito da hora poder ter essa troca, né? Ter esses espaços de troca aqui. Então é isso, né? Eu queria fazer esse episódio inicial aí, só fazendo uma introdução de quem é a galera que vai participar da live, pra gente poder entender. Tá? Coloquei aí também alguns pontos importantes sobre questões políticas do Antônio Neto, mais importante de levar em consideração, porque ele é a pessoa que representa o sindicato que a gente vai estudar, né? E pra gente já não ser pego de surpresa com algumas ideias que ele joga, com algumas falas dele, tá? Quanto a galera que tá participando aí do Quebra Dev, galera massa pra caralho, que eu curto muito escutar eles. Tem visões muito boas, que batem com o que a gente vem vendo muito com o Ian Neves, com o Gustavo, com o João, né? Então, assim, acho muito massa. E esse é o primeiro episódiozinho, curtinho, a ideia é que tem esse tempo, mais ou menos. Se eu não me engano, serão uns 10 ou 11, ou não sei se eu vou juntar um ou outro, mas é nessa média aí. Tá bom? Se tiver massa, vai me falando. Se tiver ruim, vai me falando também. Tá? O feedback é muito importante para esse aqui dar certo. E a ideia disso aqui dar certo, na verdade, é só pra gente disponibilizar conteúdo pra galera que não tem tempo pra ficar lendo, né? Conteúdos difíceis, ou também não tem tempo pra ver um podcast inteiro de 2 horas. Né? Então, sei lá, 10 vídeos de 15 minutos dá pra dar uma diluída aí, né? Fechou? Então, mais uma vez, muito obrigado. Tudo nosso, nada deles.